Olá! Hoje temos um vídeo para falar sobre porto. Qual que é o melhor porto de entrada para minha carga? Se você já fez esse questionamento, fica aí que nesse vídeo a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre as peculiaridades de cada porto e se realmente desembaraçar no porto é uma opção, se existe outras opções e algumas dicas aí. Fique ligado aí que esse vídeo vai ser bom para você que está trazendo cargas marítimas. A importação marítima com certeza é a mais utilizada em função de custos, né? A importação marítima normalmente ela tem uma redução de frete internacional muito grande comparado a um frete aéreo. Claro que isso também não é uma regra, gente, depende muito da carga, do tamanho da tua carga. Mas se tu tem uma carga aí média, com certeza o marítimo vai ser mais vantajoso do que fazer uma importação via aéreo. O aéreo é calculado em cima do peso e da cubagem. O marítimo também, quando você vai trazer uma mercadoria num container parcial, né? Num container consolidado com outras cargas, vai ser a medida que você está utilizando, mas o frete internacional marítimo tende a ser muito mais competitivo, um valor muito melhor que o frete aéreo. E é por isso que é um dos modais mais utilizados na importação. E por isso, porque também o frete internacional, como vocês já sabem, já devem ter visto em outros vídeos, ele impacta diretamente no custo final da mercadoria, porque o custo da mercadoria é em cima do valor da mercadoria mais internacional mais o frete. Então o valor da mercadoria lá na origem mais o frete é que vai dar os custos, os impostos vão ser baseados em cima desses dois valores e o custo da tua mercadoria final aqui na chegada vai ser baseado em cima desses dois fatores. Ou seja, quanto mais eu consigo reduzir o frete internacional, mais eu estou reduzindo o custo final da minha mercadoria. E quem não quer aumentar a margem de lucro aqui, né? Então, por esse motivo, o frete também internacional, o marítimo, é um dos mais utilizados. Mas o que eu queria conversar aqui é mais sobre a pergunta que muitos nos fazem: qual que é o porto que eu devo utilizar? Via de regra, o porto mais próximo à sua empresa, à sua cidade, é o que deve balizar aí como o melhor frete para você. Porém, a gente tem que lembrar de algumas regrinhas, porque quando uma mercadoria chega em um determinado porto, você não precisa desembaraçar essa mercadoria exatamente nesse porto. Você pode levar essa mercadoria para uma zona secundária, ou seja, aqui nós estamos, a esfera é localizada em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. O porto mais próximo é o Porto de Rio Grande. Então, em algumas cargas, a gente opta por a mercadoria entra no Porto de Rio Grande e nós fazemos um DTA, né? Um registro de trânsito aduaneiro até o EAD Caxias do Sul. E a liberação da carga a gente faz aqui no EAD Caxias do Sul. Então, a mercadoria, ela fica sobre a Receita Federal, em território internacional, vamos dizer, ali no EAD Caxias do Sul, e a gente só consegue retirar a mercadoria, liberar a mercadoria após o registro da DI e tudo mais, mas a mercadoria já vai estar aqui no EAD Caxias do Sul. Um dos principais pontos do porquê que a gente faz isso é os custos de armazenagem, que normalmente é muito mais barato numa zona secundária do que no porto. Então esse é um ponto principal aí para te verificar na sua carga aí. Se tu tem as primeiras importações, a possibilidade de cair no canal vermelho é maior, então você vai ter um custo de armazenagem maior. No porto, a quantidade de cargas que estão lá no porto são muito maiores, então os fiscais demoram mais para liberar. Então outra vantagem dos portos secos, né, das zonas secundárias que existem em vários lugares do Brasil. E tem mais algumas outras vantagens, principalmente a questão de estar perto da sua carga. Se normalmente você conhece essas pessoas aí, se nós estamos falando de uma cidade menor, onde tem um porto seco menor, onde tu já conhece os fiscais, pode trocar uma ideia também com eles. Então essa proximidade muitas vezes é bacana para quando você tem alguma dúvida referente à sua carga, está iniciando na importação. Então você pode trazer por um porto diferente e depois desembaraçar mais próximo da sua cidade. Aqui também eu vou continuar utilizando o exemplo da esfera. Nós verificamos sempre a cotação de frete por Santos, Itajaí,
por Rio Grande. Na verdade, em Santa Catarina tem vários portos, né? Não somente Itajaí, mas a gente verifica outras opções e muitas vezes agentes de cargas possuem uma tarifa muito menor num porto diferente, mas que não vai impactar tanto no transporte nacional depois da liberação da carga. Então isso a gente tem que fazer planilhar e verificar o que vale mais. Se nós colocarmos ali todos os custos da mercadoria chegando por Santos e fazendo um DTA até o EA de Novo Hamburgo, aqui no nosso caso, até a Bagergs, qual que é o valor final que fica? Porque normalmente por Santos, alguns agentes de carga vai ter uma tarifa muito menor. É o primeiro porto normalmente que o navio está parando. Então com isso o transit time é um pouco menor. Normalmente no passado, por exemplo, que os embarques da China, Ningbo, Rio Grande era 45 dias, Ningbo, Santos era 30 dias. Nesses 15 dias a gente conseguia fazer o registro da DTA, chegava no EA de Novo Hamburgo, então nós tínhamos uma redução, inclusive, até de entrega dessa carga, de liberação e entrega final dessa carga. Então tudo isso tem que ser verificado também, porque é uma possibilidade, trazer para um outro porto, porque vai chegar antes essa mercadoria. Mas eu acho que o principal é verificar as tarifas que os agentes de carga vão passar para você. Porque o agente de carga pode te passar uma tarifa muito menor num porto, por exemplo, de Navegantes ao invés de Itajaí. E você é de Santa Catarina. E não vai fazer tanta diferença, muitas vezes, no transporte nacional entre um porto e outro. Então, obviamente, opte pela opção de frete internacional mais vantajosa para você, com menor valor. Então, essas questões é que precisam ser planilhadas e verificadas. E por que eu digo planilhadas? Porque muitas vezes o agente de carga vai te dar um frete, um valor de frete, tá? E depois vai ter várias taxas. E essas várias taxas, algumas estão em dólar, algumas estão em reais. E é preciso colocar um valor de uma taxa de dólar aí que você pode estimar e fazer esse cálculo e ver a última linha. Muitas vezes a gente se engana em passar o olho, são inúmeras taxinhas, mas passa o olho e já acha que um dos agentes de carga tem uma tarifa muito menor que a outra. E às vezes a gente se engana quando a gente faz essas conversões. Então é importante a gente jogar no Excel aí, colocar o valor do frete de todas as taxinhas e entender no final qual que é o agente que está mais em conta. Depois disso, bom, o agente X está lá R$1.000 mais barato. Tá, e esses R$1.000 compensa o que um porto talvez um pouco mais longe? Faz uma cotação com uma transportadora para entender, bom, desse porto até a zona secundária, desse porto até a minha empresa, qual que é a diferença de valor? Às vezes a transportadora nem cobra uma diferença muito grande ou nem cobra diferença alguma para entregar na sua empresa de um porto ou de outro. E aí, com certeza, vai ser mais vantajoso fechar com um agente de carga que tem o frete menor. Então, tudo isso, gente, nós temos que levar em consideração, porque o custo do frete internacional, ele vai impactar muito nos impostos, nas alíquotas que são calculadas em cima do valor da mercadoria mais o frete internacional. Então, quando a gente está reduzindo o frete, a gente está reduzindo todo o custo da mercadoria. É por isso que entender as diferenças dos portos, entender os valores, entender o navio chega antes aonde, é importante para que você tome a melhor decisão aí no momento de contratar o frete internacional da sua carga marítima. Espero que tenha te passado algumas dicas aí. Se ficou com dúvida de algum ponto específico, deixe aqui nos comentários, que é um prazer ajudar vocês, ou envie um e-mail aqui para a Esfera, que no nosso dia a dia tem toda a nossa equipe do operacional que lida com isso no dia a dia, né? E vai saber te ajudar, vai conseguir te ajudar e vai ser um prazer, como sempre, contratar vocês e o pessoal que nos assiste aqui no YouTube. Certo, gente? Até o próximo vídeo.